Salve rapaziada, meu nome é Leonardo, esse é o canal Resenhas e Recomendações e eu volto aqui mais uma vez para fazer uma resenha aqui para vocês do livro A Cinza do Purgatório, do Otto Maniacar. Pô, deixa eu aqui colocar, né, mais nítido para vocês. Enfim, vem fazer aqui uma resenha aqui desse livro e, como sempre, vamos primeiro ao autor e depois à obra. Do Otto Maniacar, pô, a gente já falou dele aqui. Ele nasce em Viena, aqui no dia 9 de março aqui de 1900, né, e acaba morrendo aqui a 3 de fevereiro de 1978, aqui no Brasil, né, no Rio de Janeiro. E ele foi um grande intelectual, né, um grande historiador da literatura, um dos grandes do mundo no século XX, e que saiu da Áustria em 1939, quando houve, né, a Anschluss, né, a anexação da Áustria pela Alemanha nazista, e veio para o Brasil para se refugiando, né, ali do nazismo, já que ele era uma pessoa de família judaica, ele tinha ascendência judaica, inclusive a mãe dele, né, acabou sendo morta depois aí, né, em 1942, né, pelo regime nazista. Não se sabe se ela foi morta no transporte para um campo de concentração ou se ela morreu nesse campo de concentração, mas né, a verdade é que ela foi morta lá. O pai dele já havia morrido bastante tempo antes aí da Anschluss, portanto, não foi uma vítima do regime. Enfim, o Otto Maria Carpo vem para cá em 39, né? Ele chega aqui, a princípio ele é recebido aqui pelo Oceano Moroso Lime, por toda a intelectualidade aqui brasileira do período, e né, ele começa a escrever aqui, primeiro, artigos na verdade, ele é mandado, né, para ser bibliotecário numa biblioteca no interior do Paraná, depois ele acaba sendo tirado de lá, e passa a escrever aqui em jornais aqui no Brasil, principalmente Correio da Manhã, primeiro em francês, tendo seus artigos traduzidos e depois acaba se escrevendo diretamente em português e, para mim, se transformando num dos grandes prosadores aqui do Brasil, para mim, e da língua portuguesa, para mim, todos os tempos, não só no âmbito da crítica literária, como também no âmbito geral, né, como prosador. Enfim, essa obra aqui é o primeiro livro de ensaios dele, né, de ensaios foram reunidos depois em livro. Essa daqui, por coincidência, que é a primeira edição, né, que eu achei inclusive lá no Sebo do Messias, eu achei isso aqui por R$ 40. E aqui nesse livro a gente vai ter aqui artigos, né, que são coletâneas aqui de ensaios dele, e para a gente ver como as coisas eram diferentes naquele tempo, né, são ensaios aqui, né, e que foram publicados em formato de artigo, e cada um aqui dá 12 páginas de livro, né, para você ver que naquela época, né, se lia artigos de jornal muito mais longos do que aqueles que se tem hoje, né, principalmente quando se trata de jornalismo cultural. E aqui Karpov, ele vai fazer aqui, tem aqui grandes ensaios aqui dele, né, inclusive aqui né, tem aquele grande ensaio Vico Vivo, e também tem no livro 25 anos de literatura, em que ele trata do filósofo italiano Giambattista Vico, e trata de outros assuntos aí, obviamente. E tem aqui alguns ensaios que eu gostaria de destacar aqui com vocês. Um deles, inclusive, é um ensaio a respeito de Franz Kafka, com que ele chegou a ter, inclusive, contato pessoal. Ele conheceu o Kafka e acabou recebendo depois, né, por coincidência, como pagamento de um trabalho que ele havia feito, ele acaba recebendo um lote da primeira edição do processo, que acabou encalhando né, na casa editora, e ele acabou recebendo esse pagamento. Né? Depois ele leu o processo e acabou descobrindo ali realmente um grande escritor. E o Carpo, inclusive, foi o primeiro a falar de Kafka aqui no Brasil. É, esse ensaio, vou até pegar aqui o título para vocês a respeito aqui de Kafka. Franz Kafka e o Mundo Invisível. Assim, para quem deseja ler Kafka, acho que é um excelente preâmbulo, tá? Uma excelente introdução. Claro, vai tocar ali em temas que já estão nos livros, então algum spoiler você vai acabar recebendo, tá? Mas assim, são livros já de mais de 100 anos de idade e acho que, pelo menos eu acho, que não há nenhum grande problema ali você receber spoiler de livros dessa já dessa idade, assim, que já são clássicos, enfim. E aqui ele vai tratar aqui do Kafka, vai fazer algumas interpretações possíveis aqui de Kafka, falar da relação de Kafka com a religião, com a questão metafísica e falar dessa sensibilidade metafísica do Kafka
e, né, também ali especular certas coisas a respeito da vocação literária dele. É um ensaio que eu destacaria, que é absolutamente fantástico, vale a pena ter esse livro aqui só para ler esse ensaio, tá? Uma outra que eu destacaria aqui, sem dúvida, seria Nietzsche e as Consequências, né, que é um ensaio que ele faz aqui sobre Nietzsche, né, e nesse ensaio aqui ele vai também discutir as interpretações de Nietzsche, os equívocos que ele julga que foram cometidos nessas interpretações e o estado do mundo atual, né, no caso o mundo atual de 1941-42, que é o período em que ele publica esses ensaios. E é extremamente interessante, aliás, ele faz mais ou menos também a mesma coisa que no ensaio sobre Kafka, e é muito interessante porque é um homem ali que viveu aquele tempo, que sofreu as consequências da guerra e daquele tempo, né, que estava sofrendo na pele, né, toda aquela situação que se desenrolava na Europa e no mundo inteiro, e é um homem que reflete a esse respeito, né, daquele tempo que parecia completamente apocalíptico e que parecia que realmente as coisas chegariam ao fim, né? E é interessante ver a reflexão do homem, né, de gênio como Carpo, que sentiu na pele todos esses grandes problemas e que traz isso nos ensaios também. E aqui também tem mais um ensaio aqui, entre outros, óbvio, que eu gostaria de destacar também. Né? Tem aqui um enigma shakespeariano que ele vai falar, obviamente, de Shakespeare. Né? Tem aqui esse livro aqui de abre com um ensaio conhecidíssimo também a respeito do Jacob Burckhardt, que foi um grande, né, intelectual alemão, né, professor na Universidade de Basileia, um historiador, enfim, um sujeito extraordinário. Tem também esse outro ensaio aqui fantástico, A Lição de uma Santa, em que ele fala de Santa Teresa d'Ávila, e que inicia ele falando ali de uma estátua que foi feita dela e das interpretações a respeito dessa obra, dessa estátua, e acaba falando a respeito da própria vida espiritual e da própria santidade, né, o Karpov, e também, né, o grandíssimo ensaio de interpretação dostoiévskiana, que é um dos grandes ensaios que foram escritos a respeito de Dostoiévski aqui no Brasil, né? E também, claro, né, um ensaio aqui que ele vai fazer, né, a respeito de Goethe, né, de Thomas Mann também. Na verdade, assim, tudo aqui é admirável, é incrível, merece a leitura. E também, né, toda a questão aqui das universidades, que ele vai tratar aqui também, e da questão da educação, da inteligência na Europa, enfim, no mundo inteiro. E também aqui vai falar né, tem um grande ensaio aqui sobre o Joseph Conrad, né, o autor aí de Linha de Sombra, O Coração das Trevas, enfim. É um livro absolutamente fantástico. Né? Eu não recomendaria vocês irem atrás aqui da primeira edição, né? Porque a primeira edição aqui ela já está, né, difícil de achar, e quando se acha é por um preço bastante pouco convidativo. Eu tive muita sorte aqui. Mas assim, também caso você não queira ter o livro, aliás eu acho recomendadíssimo, tá? Existem novas edições mais acessíveis, que você procure pelo menos ali um ensaio de Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, que é fantástico, que você procure aquele ensaio sobre Dostoiévski, sobre Joseph Conrad, enfim, vale a pena a leitura, é um grande livro de um grande prosador e de um grande crítico, e mesmo que você não tenha, que você não concorde ali com as opiniões do Karpov, você vai descobrir ali uma inegável ali, profundidade literária, uma qualidade literária incrível e que vale a pena aí você ter contato, você conhecer. Eu sei que eu digo isso aqui em toda a resenha do Karpov, mas se eu digo é porque realmente é verdade, é porque o Karpov é um prosador fora de série. Enfim, a resenha é basicamente essa, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui embaixo, aqui, no meu aqui na descrição, o meu Instagram, para quem quiser seguir. Né? Geralmente lá eu faço ali algumas erratas, faço complementos, enfim. E também digo algumas bobagens por lá. E também, quem quiser se inscrever pode ficar à vontade, quem quiser dar like também, enfim, a decisão é sua, né? E logo a gente deve voltar aí. Era para ser os domingos, mas infelizmente eu tenho gravado e postado em dias incertos. Mas logo a gente já deve voltar aí com uma nova. Eita, entortou aqui no celular, com uma nova resenha, né, para vocês. E espero que vocês gostem. É isso aí. Valeu.